não. Recebi a notícia que um dos meus amigos de infância, com quem cresci, ele morreu. Ouviste a minha pergunta? Não achas que está na altura de voltar? Acabei de saber que vou ser promovida e liguei para dar a notícia. Há tanto tempo que não nos víamos. Nós éramos felizes na igreja, com Deus. O que é que nos aconteceu? Tomás, o Fred morreu. Quem tá ligando a essa hora? Posso saber? Tomás, tá me ouvindo? Dá pra desligar essa porcaria? A sério, Melissa? A essa hora já estás a gritar e a mandar vir? Ah, agora a culpa é minha. As tuas amiguinhas te ligam a essa hora e a culpa é minha. Amiguinhas. A tua imaginação está em altas, eu não estou para isso. Vai, manda beijo para tuas amiguinhas. Fred morreu. Fred morreu. Já acordado? Essa é nova. Ô, Tomás, já tá na hora. Não acha melhor adiantar, não? Consegue buscar a Daniela na escola hoje? Eu vou trabalhar até mais tarde. Sim. A que horas é que ela sai? Já não devia saber? Às 6. Ok. Então, quem foi a amiguinha que te ligou hoje de madrugada? A sério, Melissa? À frente da Daniela. Qual o problema? Ela tem que saber o tipo de pai que ela tem. Tu deves estar parva, só pode. Responde! Quem te ligou? Ligaram para dizer que um amigo meu tinha falecido. Se não tivesses sempre pronta para me atacar, tinhas percebido. Pois, agora não falas nada, né? Tomás, desculpa. Mas quem morreu? O Fred. Quem? O Fred. Um amigo meu. Conheço-o desde que era adolescente. Quero dizer, conhecia-o. Foi o meu primeiro amigo da igreja. Nós temos mesmo que ir. Vocês nunca foram pessoas religiosas e agora quero ir à missa. Oh filho, não sejas assim. Convidaram-nos ainda por cima, foi a chefe do teu pai e não tínhamos como dizer que não. Olha, chega de conversas. Tu tens 16 anos, obedece e pronto. E olha, agora tira aí essa cara que vem aí a minha chefe. Olá, bem-vindos! Que bom! Fico muito contente de terem aceito o meu convite. Nós é que agradecemos, Ana. Este é o nosso filho Tomás. Olá, Tomás. Tudo bem contigo? Está tudo. E consigo. Também, obrigada. Sabes, tenho 2 filhos mais ou menos da tua idade. Devem estar por aí a conversar com os amigos. No final, apresento. Ok? Vamos entrar? Sim. Vamos. Vamos? Venha.
Por aqui. Todos temos situações que nos destroem e nos tiram a esperança. Por vezes a solidão bate-nos mesmo à porta. Mas sabe, Jesus, Ele é um homem de palavra. E Ele prometeu que não nos deixaria. Por vezes também nos sentimos sozinhos. Achamos que não temos valor e que ninguém nos compreende. Mas sabe, Deus nos compreende e Deus nos ama. Você não está sozinho. E hoje pode ser o começo de uma nova vida com Deus. Só Jesus é o caminho para a sua felicidade. E é você que decide. Então, tu és o Tomás, certo? Sim. Como é que sabes? Desculpa, eu sou o Fred e a minha mãe é Ana Luísa. Ela disse para vir-me apresentar. Então, cá estou eu. Ah, ok. Tudo bem? Tá, tudo. Então, gostaste de vir? Sim, foi diferente. Aquele homem falou algumas coisas interessantes, mas minha família nunca foi muito religiosa, então não é bem a minha cena. Pois, eu percebo. Mas até vais vendo que o pessoal aqui não é nada religioso. Até somos pessoas normais. Pelo menos gosto de pensar isso. Se apenas acreditamos nas mesmas coisas. E acredita mesmo no quê? Em Deus. Em ajudar as pessoas e ser a diferença. Ah. Ok. Pois, eu sei que no princípio vai ser um bocadinho à toa para ti, mas depois de algumas vezes vais gostar mais. Não sei bem se vai haver mais vezes. Pois, isso já é contigo. Mas olha, para a semana estamos a organizar um jogo de futebol com a malta. Se quiseres, estás convidado. Vocês fazem dessas coisas na igreja? Sim, eu disse que somos pessoas normais. Então, queres ir lá fora? Os meus amigos estão lá. Sim, bora. És mesmo parvo, Pedro. Ai, mas o que é que foi? Estás tão sensível. Miúdas. Ah, Pedro, não comeces. Já reparaste que estás em minoria? Oh, tinha que vir a defensora dos oprimidos. Não é, Teté? Bia, tu tens mesmo razão. Ele é um parvo. Bem, estou a ver que essa palavra de amor hoje não entrou lá muito bem nos corações. Enfim, pessoal, este é o Tomás. Ele veio hoje pela primeira vez. O pai dele trabalha com a minha mãe. Bem-vindo, Tomás. Finalmente mais um homem. Eu e o Fred já estávamos a sofrer nas mãos destas duas. Pedro, qualquer dia apanhas a sério. Oh! Bem, Tomás, sei que és novo aqui, mas não te assustes, ok? A malta é mesmo assim. Aliás, há quem diga que estes dois um dia ainda vão casar. Teresa! Vá, malta, não vamos ajustar o Tomás logo no primeiro dia, hein? Na boa. Bem, Fred, já lhe contaste o jogo da próxima semana? Lá vamos nós outra vez para o futebol. Ai, para lá com isso, chata! Sim, ela linha. Mais um para a nossa equipa. Finalmente. Só para avisar que o pessoal aqui é super competitivo. E com o pessoal ele quer dizer ele próprio? Não é nada disso. Então, vamos dar uma volta? Alinhas, Tomás? Vamos ao parque? Ao parque? Yeah. Sim, há um parque aqui próximo. Costumamos ir lá desde sempre. É o nosso spot. Tá bom, eu vou só avisar os meus pais. Na boa. Vamos? Então, Tomás, gostaste da igreja? Vais gostar, bué. Igreja? Mas você ia pra missa ou o quê? Não. Quando eu era adolescente eu ia para uma igreja evangélica. Fui durante uns 2 anos. Por essa eu não esperava. Você era menininho de igreja? Não era menino de igreja. Aquilo era bem melhor do que tu pensas. Se era assim tão bom, por que você nunca mais foi? Engraçado que estamos juntos há quase 6 anos e você nunca me disse nada. De nenhum Fred, de nenhuma igreja. Com certeza que não era nada importante. Esquece. Como sempre, tu nunca percebes nada. Eles realmente ajudaram-me. Minha vida mudou. Eu já te disse para não te chateares mais com isso. Tu és impossível, Alberto! Então, Tomás, tudo bem? Sim. Já estou habituado. Eles estão sempre a discutir. Mas eu gostava que fosse diferente. Mas não tem que ser sempre assim. Eu sei que és novo na igreja, mas Deus pode restaurar a tua família. Como? Toda a minha vida foi assim. Então, confias em Deus, oras pela tua família, faz a tua parte e vais ver que Deus resolve tudo. Eu gostava tanto. Vais ver que tudo se vai resolver.
Claro, nós ajudamos-te. Amanhã falamos com o pastor e ele ora connosco. Obrigado, pessoal. Somos uma família. Estamos cá para isso. Então, e se amanhã depois da igreja vierem cá a casa almoçar? Excelente ideia. Sempre pronto para comer a comida da tia Lu? Não vou conseguir. Os meus pais vêm comigo à igreja. E depois nós vamos almoçar. E passear em família. Há anos que isto não acontecia. Tomás, que brutal. As coisas têm estado melhores. Nós temos ido à igreja e eles quase não discutem. Deus não falha. Obrigado mesmo pelo vosso apoio. Estamos aqui uns para os outros. Se mudou tanto, por que você deixou de ir? Porque não tens nada a ver com isso. Vou levar a Daniela à escola. Vamos, Daniela. Oh, Tomás, estás a ver ali os clientes à espera para ser atendidos? Eles acabaram de chegar. Estava só a lavar isto, já ia lá. É sempre a mesma coisa. Tu vê lá as tatinas. O que não falta aí é gente à procura de emprego. E tu não penses que porque trabalhas comigo há não sei quantos anos que eu vou hesitar um segundo que seja em despedir-te? Pensa outra vez. Peço desculpa. Vou já ter com os clientes. Vai rápido. Eu é que tenho que ir para o escritório. Eu tenho muito trabalho. E... Vá lá se não me chateias, está bem? Deve ser. Dormir deve ser um novo trabalho. É sempre o mesmo. Mas eu preciso mesmo deste emprego. É por elas. Devia ter atendido. Cheguei. Olá. É sério? Vendo televisão e bebendo cerveja? Não podia ser mais previsível, né? Tu chegas e começas logo a reclamar. Dá-me sossego. Você só pode estar brincando comigo. Eu acabei de chegar e tem 1000 coisas pra fazer. Eu também não mereço sossego? Mas estás parvo? Não fala assim comigo. Eu tô cansada. E a única coisa que você podia fazer era me ajudar. E eu não ajudo? Fui buscar a Daniela à escola. Dei-lhe banho, fiz o jantar. Queres que faça mais o quê? Que você se esforce. Todo dia a mesma coisa. Sempre o mesmo. Tu não mudas. Desculpa? Sempre a beber. E nem reparaste que eu estou aqui a falar contigo. Alberto, estou aqui a falar contigo. A tua chefe, Ana Luísa, ligou a convidar-nos a ir lá à casa assistir ao grupo familiar. Lá vem outra vez essa conversa. Já temos ido à igreja, não chega? Olha, se começam a chatear muito, deixamos de ir e pronto. Tomás já vai, chega. Mas se calhar fazia-nos bem. E iria ajudar com o nosso casamento. Que raio é que isso poderá ajudar no nosso casamento? E o que é que essas pessoas da igreja poderão fazer para nos ajudar? Alberto, já olhaste bem para nós? Sempre a discutir. Nunca falamos, nunca nos entendemos. Não temos nada, não somos nada. E pelo menos a igreja está-nos a ajudar. Não comeces com as tuas coisas. Eu trabalho para sustentar esta casa para dar a ti e ao teu filho o melhor. Não sejas ingrata. Desculpa? Eu esforço-me. Passo dias no trabalho que detesto. Tudo para vos sustentar. Queres que eu faça mais o quê? Isso não é nada. Eu quero que você se esforce pelo nosso casamento. A gente só discute. Você não me dá atenção. Não quer saber. Eu. E tu? Estás sempre pronta para mandar abaixo. Tudo o que sai da tua boca são insultos. Lá vem jogar a carta de coitadinho. Ninguém aguenta mais. Não sei o que me deu na cabeça de casar com você. Tu consegues ser mesmo muito cruel. És uma ingrata.
E o que a gente tá fazendo? Já não há nada aqui. Isso não é casamento. Não é nada. Eu não sou ingrata. Apenas estou farta e cansada de partilhar a cama com estranho. Alberto, nunca falamos. E quando falamos é só discutir. Diz-me lá como é que é possível ser feliz assim. Olha, se estás assim tão mal, muda-te. Alberto, a igreja está-nos a ajudar. E só nos fazia bem ir mais vezes. Não! Já estou farto desta conversa. Eu não ponho lá mais os pés. O que é que esse Deus poderá fazer que eu não faça? Olha, diz-me lá o que é que estamos aqui a fazer. Já não estamos aqui a fazer nada. Já não é casamento, isto já não é nada. Oh, filha, vem cá. Tá tudo bem? Viu o que você fez? Então, os teus pais? Nunca mais os vi na igreja? Eles têm estado ocupados. Sabes como é que é? Ah, ok. Só pensava que eles até gostavam de andar na igreja, sabes? Sim, mas o meu pai começou a arranjar stresses. Diz que lhe pressionam muito, que ele quer fazer as coisas sozinho e que não precisa de Deus. E a minha mãe prefere não discutir, então não sei bem o que dizer. Pois, isso não deve ser fácil. Mas e tu, estás bem? Sim, eu estou bem. O problema são eles. Mas eles ainda passam a vida a discutir? Pensava que isso tinha mudado. Sim, melhorou. Nós começámos a ir à igreja e até parecia que nós íamos virar uma família normal. Mas depois eles deixaram de ir. E tudo piorou. Há uns meses para cá está tudo pior. Eles discutem por tudo e por nada. Eu já não os consigo ouvir mais. Parece que tudo é um motivo para discutirem. Pois, mas sabes, Tomás, é como aprendemos na igreja. Quando as pessoas voltam as costas para Deus, não há muito que Ele consiga fazer. Sim, eu sei. Mas eu esforço-me. Eu oro, eu faço a minha parte. Sim, só que há coisas que não dependem de nós. E nem imagino quão difícil deve ser. Mas não estás sozinho. Tens-nos a nós e tens Deus. E confia, aconteça o que acontecer, tudo vai ficar bem. Eu espero que sim. Um dia, quando eu tiver a minha família, vou fazer com que tudo seja diferente. Força, mano. Bora ter com o resto da malta? Bora. Como é que vocês não conseguem perceber? Eu já disse que é verdade, meu. Vocês têm que... sério. Finalmente. Pessoal, vocês ajudam-me aqui. Mas o que é que se passa agora? Como é que eu explico a estas duas que o futebol foi o melhor desporto que já foi inventado? A sério? Yeah. Vais estar a falar para duas paredes. Nós nunca dissemos que o futebol não é o melhor desporto que já foi inventado. Nós só dissemos que há coisas bem mais importantes. Não percebo esse vosso fascínio. Exato. O que realmente é importante, vocês não dão importância. Isso não é bem assim. É verdade. É por isso que já leste a Bíblia toda, não é? Ui, essa doeu. Melissa. Não vale a pena. Não precisa dizer nada. Vale a pena sim. Nós estamos casados. Tu és a minha mulher. E isso vale alguma coisa? Desculpa. Eu vou dormir. Boa noite. Quem me dera poder voltar. Como é que eu cheguei até aqui? Ei pessoal! Oi. Para que esse sorriso, Tomás? O professor Paredes veio falar comigo. Sabem?
meu professor do curso de informática. Ele disse-me que estavam à procura de alguém que quisesse ficar a trabalhar na empresa. Que ela é de informática, onde eu estive a estagiar este ano. E ele deu o meu nome. Sabem o quão importante isto é? Mano, que brutal! Muitos parabéns, Tomás. Um passo mais perto de desenvolveres a tua aplicação. Eu disse-te, os caminhos iam se abrir. É bom quando fores rico não te esqueças aqui dos amigos. Bem, pessoal, eu tenho que ir. Era só mesmo para contar a notícia. Vou agora contar aos meus pais. Tchau! Tenho uma coisa para vos contar. Tomás, senta, por favor. Precisamos falar contigo. O que é que se passa? Tomás, eu e a tua mãe, nós vamos nos divorciar. Como assim? Tomás, tu sabes que as coisas não têm estado fáceis e tu já não és nenhuma criança, tu já tens 18 anos, tu reparas nas coisas e eu e o teu pai achamos que a melhor decisão seria a separação. A melhor decisão? Só se for para vocês. Tomás, somos teus pais. Tens que nos respeitar. Respeitar? Vocês tomaram essa decisão e nem sequer quiseram saber o que é que eu acho. Tomás, eu sei que não é fácil, mas isto é o melhor para todos e também não é pelo facto de não ter resultado connosco que nós vamos te amar menos. Vocês deviam ter se esforçado mais. Quando estávamos na igreja, tudo estava a ir bem. A culpa é unicamente vossa. As coisas não são tão fáceis assim, Tomás. Tens 18 anos, o que é que tu entendes de relacionamentos? O que é que tu sabes da vida? Posso não saber nada da vida, mas sei que isto é uma porcaria. Tomás, nós estamos a falar contigo, onde é que tu vais? Não há nada a falar. Vocês já tomaram a vossa decisão. Eu vou para o meu quarto. Que porcaria! Esquece a empresa de informática. Eu já não quero nada disso. Como é que tu deixaste isto acontecer? Eu lutei tanto pela minha família. E tu permitiste isto. Tu abandonaste-me. Minha família partiu-se. Tu não fizeste nada. Porquê? Pensava que tu te importavas. Mas é mentira. Acabou-se. Sim. Tomás, finalmente. Há semanas que não sabemos de ti. O que é que se passa? Estamos todos preocupados. Eu não quero que me chateiem mais. Só atendi porque vocês não param de me chatear. Já chega. Tomás, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que os meus pais vão divorciar. E aqui estou eu a empacotar tudo para mudar de casa. O que aconteceu foi que o vosso Deus não me ajudou. Tanto pedi e nada. Tomás, sabes que isso não é assim. Deus não tem culpa do que está a acontecer. Pode não ter culpa, mas também não ajudou. O meu único sonho era ver a minha família feliz. E olha como estamos agora. Pior. Antes pelo menos discutiam. Mas estávamos juntos. Diz aos outros que acabou. Não me chateiem mais. Adeus. Muito obrigado, José, por esta oportunidade. Não tens que me agradecer e podes-me tratar por Zé. Muito obrigado, Zé. Eu vou dar o meu melhor. Não sabe o quanto eu precisava deste emprego. Ok, não te preocupes, miúdo. Melissa, vem cá, se faz favor. Deixa-me apresentar-te aqui uma pessoa. Melissa, este é o Tomás. Ele vai nos ajudar aqui no café. Ensina tudo aquilo que tu já sabes sobre como é que as coisas funcionam, que eu tenho muito trabalho e tenho que ir andando. Está bem? Com licença. Bem-vindo, Tomás. Obrigado, Melissa. Então, Tomás, o que é que foi? Você tá me olhando estranho? O que é que achas de irmos jantar os dois hoje? Jantar? Tipo encontro? Só nós dois? Sim.
Nós os dois. Hoje. Demorou, né? Claro que sim. Eu adoraria jantar com você. Bom dia. Bom dia. Nosso jantar correu bem, né? Correu mais que bem, lindo. Viste o pequeno almoço? Vamos comer? Uhum. Como assim grávida? Como é que seria, Tomás? Pela cegonha? Aconteceu. Eu sei que é um choque. Pra mim também. Mas eu não espero nada de você. Não vim aqui te pedir nada. Estamos juntos há pouco tempo e... eu consigo me virar sozinha. Só achei que você devia saber. Tu não esperas nada de mim? Tu achas que eu te vou abandonar, grávida, com um bebê meu? Eu nunca faria isso. Nós podemos não nos conhecer há muito tempo, mas o que nós temos é especial. Eu não te vou abandonar, nem o nosso bebê. Você não precisa se sentir na obrigação de nada. Nós somos novos e... eu sei que você tem outros planos. Quer estudar, tirar seu curso. Isso não tem nada a ver. Tu e o nosso bebê são muito mais importantes para mim. Melissa, eu amo-te e eu não te vou abandonar. Eu não vou cometer o mesmo erro que os meus pais cometeram. Casa-te comigo. Vamos criar este bebê juntos. Tomás, nós já temos tanta coisa e você ainda foi comprar mais. Nossa menina merece tudo. Nada é demais. Me deixa ajudar, pelo menos. Nada disso. Tens de descansar. Aliás, tu é que estás a fazer o trabalho todo. Estás a carregar a nossa menina. Amanhã eu tenho consulta. Você vem comigo? Não vou conseguir. Estou sozinho no café. O Zé não tem ninguém para me ajudar. Eu entendo. Não tá fácil lá, né? Não está fácil. Eu enganei-me em relação ao Zé. Pensei que ele era outra pessoa. Por isso que eu falei que é melhor procurar outro trabalho. Depois que a Dani nascer. Sim, e eu concordei contigo. Não está fácil. Mas não vamos falar disso. Vamos falar da nossa família e do quão sortudos somos. Melissa. Melissa. Bebê está a chorar. O que foi? Bebê. Está a chorar. Você também pode ir lá. Também é sua filha. Eu passo os dias a trabalhar para vos sustentar. Não achas que já faço o suficiente? Você também podia ajudar com ela. Não custa nada. Sério, queres discutir esta hora? Eu não quero discutir. Só quero que você entenda que é cansativo. E que eu preciso de você. Desde que ela nasceu, a gente só discute. Eu não quero que ela cresça assim. Nós não éramos assim. Tens razão. Desculpa. Nós vamos melhorar. Eu vou fazer um esforço. Já fomos felizes. Quem me dera voltar. Melissa. Fala baixo, senão vai acordar a Daniela. Melissa, eu queria pedir desculpas por ontem. Mas eu não quero falar. É melhor não. Melissa. Espera.
Aqui estão as bebidas. E o café. Olha, mas não foi isso que nós pedimos. Está tudo errado. Peço desculpa. Eu vou trocar. Peço imensa desculpa. Olha, e que tal se para compensar o lanchinho for por conta da casa? Sim, pode ser? Parece-me bem, mas que venha certo desta vez. Bem, com certeza, vem. Vá lá, o que é que se passa contigo? Chegaste tarde de manhã, partiste 2 copos, da parte da tarde já te enganaste em 3 pedidos diferentes de clientes. O que é que se passa, pá? Abre a pestana, pá. Sim, Zé. Talvez se eu tivesse ajuda fosse mais fácil. Disseste alguma coisa? Eu disse que talvez tivesse mais ajuda fosse mais fácil. Visto que sou o único empregado neste café, a trabalhar e a atender imensos clientes, enquanto tu passas o dia todo no gabinete a dormir. Ué, estás a falar com quem, pá? Não te admito. Não admites o que é verdade? És tão sovina que não contratas mais ninguém. Estás sempre a corrigir e a mandar bocas, mas quando é para trabalhar, não fazes nada. Este café só se mantém com o meu trabalho. Claro, tu estás a passar dos limites. Quem é que tu pensas que és, pá? Não preciso de ti para nada, nem do teu trabalhinho rasca. Onde é que vais? Não estou mais para isto. Despeço-me. Despede-se. Ele nunca foi um bom trabalhador, não se preocupe. E é muito mentiroso. Eu vou já tratar do vosso pedido, está bem? Desculpa, é por conta da casa. Um bocadinho. Tomás, é você? O que é que você está fazendo aqui essa hora? Despedi-me. Estou farto de aturar aquele parvo do Zé. Como assim se despediu? O que é que tu achas que eu quero dizer com despedi-me? Você tá maluco? Como é que você foi capaz de se despedir sem ter outro trabalho? Nós temos uma filha para criar. Como é que vamos pagar as contas só com o meu salário? Melissa, calma. Eu vou resolver tudo, não te preocupes. Não me preocupar? E quando as contas chegarem e nós não tivermos o dinheiro? Aí eu posso me preocupar, né? Impressionante. Eu sei o que é que estou a fazer. Claro, claro. Você sempre sabe o que está fazendo. O que é que tu queres dizer com isso? Quero dizer que não dá mais. É discussão atrás de discussão. Você tem sempre razão e eu nunca posso falar nada. E você ainda toma uma decisão dessa sem falar comigo primeiro? O que é que vai ser dessa família, Tomás? Eu já te disse que vou resolver tudo. Para de ser tão estressada. Nunca confias em mim. E eu vou confiar em você baseado em quê? No fato de ser sempre verdadeiro? Nunca mentir? Nem nunca me trair? Nós já sabemos que isso não é verdade. Isso já foi há muito tempo. Tu disseste que já tinha esquecido. E perdoado. Como é que se esquece o fato do teu marido ter te traído durante 1 ano? Eu já disse que foi um erro. Já passaram 2 anos. Eu já te pedi desculpa. E nunca mais voltou a acontecer nada. Não acontece. Mas já aconteceu. Tomás, isso não tá dando certo. Onde você vai? Não tenho tempo para esta conversa. Tenho o velório do Fred. Adeus. Tomás, és tu? Há quanto tempo, meu? Como é que estás? Estou bem, e tu? Sim, de facto. Já passaram o quê? 6 anos? 7 anos. Mas tudo bem para aqui? Quer dizer, dentro dos possíveis. Nem acredito que o Fred morreu. O Fred. Nem eu. Não sabia o que pensar quando recebi aquela chamada. Sabes no que é que eu pensei? Devia ter estado mais presente. Nós éramos todos tão próximos e de repente virámos desconhecidos. Pois... O que é que nos aconteceu? Eu não sei bem. Olha, aquela ali não é Bia.
Então e tu, Bia? Desde que foste lá para os Estados Unidos, nunca mais ninguém te pôs a vestir em cima. E Tomás, uma filha? Conta lá isso. Não há muito a dizer. Chama-se Daniela, já está no primeiro ano. É super inteligente. Não sei bem a quem é que sai. Deve ser ao pai, claramente. Sempre foste tão inteligente. Tinhas todo um plano para criar uma app nova que te iria fazer enriquecer de um dia para o outro. Sempre conseguiste isso. Não. Outras coisas tornaram-se prioritárias. Não faz mal, tu ainda vais a tempo. Vou a tempo de arranjar um emprego. Pedro, o que é que se passa com a Bia? 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 Bia, estás bem? Estás com uma cara estranha. Preciso dar. Pensava que estava a tomar a decisão certa. Queria ser feliz. Estava completamente enganada. Agora, até sou acompanhada por uma psicóloga. Até tomo antidepressivos. O que é que me aconteceu? O que é que nos aconteceu? Não acredito nisto. Tomás, o que é que foi? Mas que raio é que aconteceu? Onde é que nós erramos? Será que nós merecíamos isto? Deus não devia de nos ter ajudado? Mas Tomás, nós é que tomámos as decisões. O que é que Deus tem a ver com isto? Tem a ver com tudo. Eu estava na igreja, eu fiz tudo certo. E sabe o que é que aconteceu? Os meus pais divorciaram-se. Minha vida só piorou a partir daí. Se eu lutei, porque é que a minha família ficou destruída? Tomás, isso é porque não comeces! Eu fiz tudo certo. Devia ter sido diferente. Agora até o meu próprio casamento está por um fio. Esqueçam. Não estou mais para isto. Por algum motivo eu deixei de querer saber. Eu vou-me embora. Tomás, espera. Como é que deixaste isto acontecer? Tomás, és tu, filho. Vocês têm noção de como a vossa relação e o vosso divórcio me destruíram? Será que vocês pensavam nos outros ou só pensavam em vocês? Tomás. Não comeces. Responde só. Não basta aquilo que vocês fizeram. Aquilo que Deus fez. Agora a minha relação com a Melissa está uma porcaria. Eu vou perder a minha família. Tomás, vem cá a casa, por favor. Vamos falar. Ok. Filho, o que é que aconteceu? O Fred morreu. Aquele teu amigo da igreja? Sim. Filho, eu lamento. Quando tu ligaste, disseste algumas coisas. Desculpa, eu bebi demasiado. Eu não devia ter dito nada. Não, nós temos que falar, nisso tu tens razão. Mas na altura foi muita coisa a acontecer e acabámos por prejudicar mais do que pensávamos. Eu pensava que tudo estava melhor. Houve um tempo ali tão bom e depois tudo acabou. O erro foi meu. Quando estávamos na igreja, estava tudo bem, mas eu não quis saber. Queria resolver as coisas sozinho. Mas os problemas sempre estiveram lá, Tomás. O meu relacionamento com a tua mãe não acabou de um dia para o outro. Vocês não têm noção de como foi para mim. Sabes o que é que eu pedia todos os dias a Deus? Uma família feliz e unida. Depois vocês tomaram a vossa decisão. Eu fiquei tão revoltado convosco, com Deus. Sabes quantos anos me culpei? A pensar que, se eu tivesse sido um filho melhor, vocês ainda estariam juntos. Tomás, não é nada disso. O fim do meu casamento com a tua mãe não teve nada a ver com seres um bom ou um mau filho, mas sim connosco. Infelizmente, por vezes o amor não é suficiente. Duas pessoas imperfeitas não conseguem criar algo perfeito. O que é que se passa contigo e com a Melissa? Nem sei. Nós só temos discutido.
Eu cometi um erro e ela ainda não conseguiu avançar de tudo. E às vezes parece que tudo fica pior. Filho, para mim e para a tua mãe foi demasiado tarde. Não pagues pelos nossos erros. Aprende com eles. Quem me dera voltar atrás. Daniela? Melissa? Estão aí? Tomás, isso não tá dando. Preciso fazer o que é melhor pra mim e pra minha filha. Vou passar uns dias na casa da minha mãe. Por favor, me dê espaço. Quem me dera voltar atrás. Pedro, não temos uma prenda para ti porque ninguém se conseguiu decidir. Diz lá o que é que queres. Quero apresentar-te alguém. Olha, Rita é o Pedro, Pedro é a Rita. Cada um vai para o seu lado, mas espero que nunca se esqueçam que sempre quisemos servir a Deus. Estamos à procura de alguém para estagiar connosco, para ficar no jornal. E eu lembrei-me de ti, mostrei o teu trabalho. O que é que parece? Desapareceste e nunca mais disseste nada. Sabem como é que são as coisas? Tenho andado ocupado. Eu estou no início da minha carreira. Eu preciso fazer isto para eu conseguir construir a minha carreira. Quem me dera poder voltar atrás.